Olá, que Deus abençoe você e a sua família. Em momentos tão difíceis ao qual nós estamos vivendo, eu creio que você já tenha visto pela TV, na internet, pessoas que têm tomado medidas severas, pessoas que ficaram paranoicas, pessoas que perderam até mesmo seu equilíbrio mental, pessoas que estão tão aficionadas por tudo isso que está acontecendo, estão tão desesperadas que elas já perderam as estribeiras. Eu conheço casos, perto e de longe, de pessoas que devido a essa pandemia, a esse vírus que está aí, têm perdido seu equilíbrio emocional, têm saído de um estado de normalidade e partido para um desequilíbrio emocional muito grande e se tornaram paranoicas. E isso é muito preocupante, porque as pessoas estão entrando em estado de paranoia e infelizmente muitos são cristãos, mas é devido também à falta de fé e de firmeza espiritual. Porque nós estamos vivendo momentos a qual não é novidade para aqueles que andam observando a palavra de Deus. Os que observam a palavra de Deus sabem que esse vírus que está na face da terra não foi o primeiro, não é o pior, e ainda vai haver coisas piores, e ainda vai haver coisas que matam muito mais do que isso, como já até passou mesmo. Em 1917, 1918, teve a chamada gripe espanhola, que só no estado de São Paulo matou mais de 5.000 pessoas em um estado. Então você vê que aquilo que nós vivemos hoje ainda não é a pior das coisas. Pelo menos aqui no Brasil, ainda não é a pior das coisas que nós já vivemos. Em 1917 a 1918, aqueles dias foram dias tão difíceis que foram chamados de dias malditos, porque morreram centenas e centenas de pessoas, e isso sem contar nos outros estados, apenas no estado de São Paulo. Então, esse vírus que está na face da terra não foi o primeiro, não é o mais mortal e nem vai ser o último. Então, nós devemos entender que nós, o povo de Deus, devemos estar atentos ao consolo que as Escrituras nos trazem, porque nós sabemos claramente que o Senhor ele está a par de todas as coisas que acontecem. Eu não estou dizendo que você não deva tomar os cuidados necessários, se cuide, tome os cuidados necessários, mas não entre no estado de paranoia, no estado de loucura, no estado ali aficionado por aquilo que está acontecendo, a ponto de perder até mesmo o equilíbrio mental. E hoje nós vamos falar sobre isso. O que o Senhor tem para dizer para nós cristãos em meio a uma situação de pandemia a qual nós vivemos. Nós vamos deixar algumas palavras para que o Senhor venha falar o coração de vocês. Ele vai falar com certeza através da palavra, porque a palavra dele, ela revigora, ela renova, ela mostra o caminho que nós devemos seguir. Então vamos deixar aqui alguns textos onde o Senhor vai nos ensinar um pouco de como enfrentar essa situação. Lembrando que toda a palavra de Deus tem vários conselhos. Não é um apenas, tem várias formas que a palavra de Deus ensina, a qual nós podemos enfrentar os momentos de adversidade. Mas hoje nós vamos ver apenas uma delas. Nós vamos começar a falar aqui agora sobre coisas que vão te trazer uma visão diferente daquilo que está acontecendo na face da terra. Uma das primeiras coisas que nós temos que saber, nós servos do Senhor, eu me refiro aos servos de Deus, temos uma vantagem no meio de uma situação tão delicada como nós estamos vivendo. Qual é a nossa vantagem? Nós vamos mostrar aqui uma das vantagens que você, servo de Deus, se você conhece a palavra, você sabe que você tem essa vantagem. Se você não conhece, procure conhecer, procure examinar e procure colocar em prática para que você tenha essa vantagem. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, diz assim: portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Em outras versões da Bíblia diz homem interior e homem exterior. Então aqui, 2 Coríntios 4,16,
fala que o nosso exterior ele se desgasta, o nosso homem exterior ele se entristece, ele fica chateado, ele fica aborrecido, às vezes fica desanimado em meio às situações no qual nós vivemos. Mas o que a palavra diz aqui? Ainda que esse homem exterior, ou o nosso exterior, como diz aqui, esteja se desgastando, o que ela fala? Também tem um alento. O nosso interior, como diz aí, está em plena renovação dia após dia. O nosso homem exterior, ele é corrompido. Doenças, dificuldades, sofrimento nessa terra, muitas das vezes desânimo, mas o interior, o nosso homem interior, o nosso espírito, ele é renovado. A tua carne fica abalada, os teus pensamentos ficam abalados na hora de dificuldade quando nós estamos vivendo, mas o nosso homem interior, no caso aqueles que servem a Deus, ele tem essa vantagem, que o interior dele é renovado dia após dia. Como diz aqui no versículo 16, 2 Coríntios 4, está em plena renovação dia após dia. Ou seja, quem tem Deus na sua vida, ele vai passar pelas lutas, pelas dificuldades, ele vai sentir as opressões, ele não vai estar livre daquilo que está acontecendo no mundo no sentido de não sentir. Só que é diferente, que ele vai sentir, mas ele vai superar as adversidades, porque embora ele fique abalado no seu homem natural, mas o interior, no seu interior, o que acontece? Acontece uma renovação dia após dia. E aí você pergunta, quem faz essa renovação? É o Espírito de Deus. O Espírito do Pai dentro de nós faz essa renovação. Por isso que o Filho de Deus disse, olha, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador, o Espírito da verdade. E quem tem o Espírito de Deus dentro de si, ele é renovado dia após dia. Então as adversidades vão vir, como já estão aí, e aqueles que têm Deus na sua vida, eles estão sendo renovados dia após dia. É por isso que quando as pessoas olham para mim, não vê o assustamento, não vê o medo, não vê ali o que acontece, a paranoia, porque eu me cuido, os meus familiares se cuidam, a minha família se cuida, temos a responsabilidade, mas não nos desesperamos. Porque somos renovados diariamente, interiormente pelo Espírito de Deus. E essa renovação é uma das vantagens que o cristão tem. É por isso que, infelizmente, você vê os que não têm a Deus se desesperarem a ponto de perderem o equilíbrio. Por quê? Porque não tem essa renovação. Enquanto não se arrependerem, se converterem ao Criador, buscarem, eles não vão ter essa renovação. E essa é uma vantagem que o cristão tem. Depois vem dizendo, versículo 17, 2 Coríntios 4:17, pois as nossas aflições, leves e passageiras, estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor. Isso se refere a quê? As tribulações, as aflições que os servos do Senhor passam. E essas aflições, essas tribulações na nossa vida não são para destruição. O mundo está sofrendo, está desesperado, muitas pessoas estão enlouquecendo, muitas pessoas estão se desesperando, estão fazendo coisas assim no sentido de paranoia, mas nós estamos tirando um aprendizado disso. Nós estamos tirando aprendizado, estamos fazendo, no caso eu me refiro àqueles que estão entendendo o que está acontecendo, aqueles que estão na presença do Criador, que estão em obediência, que estão se arrependendo das coisas que desagradam ao Criador. Nós estamos produzindo para nós, aliás, o Senhor está produzindo nas nossas vidas, para nós, como diz aqui, uma glória incomparável de valor eterno. Em outras versões diz um peso de glória incomparável.
o nosso comportamento em meio a essa grande tribulação, comportamento cristão, verdadeiro no caso, em meio a essa grande tribulação que nós estamos passando, grande entre aspas, porque ainda há de vir coisas piores, é apenas uma expressão. Há muito tempo que não acontecia nada que viesse a dar uma sacudida, como tem sido isso que nós estamos vivendo. Então, o nosso comportamento em meio a essa tribulação a qual estamos vivendo, que é grande entre aspas, porque apenas uma expressão que eu usei, mas sabemos que haverá uma muito maior, que já é outro assunto que nós temos que falar, mas o nosso comportamento em meio a essa tribulação vai mostrar realmente a nossa fé, quem nós somos diante do Criador. Ele sabe, mas muitas das vezes nós não nos conhecemos, nós não entendemos. E agora a fé de muitos está sendo vista e o comportamento dos cristãos, dependendo de qual for, faz uma diferença positiva na vida daqueles que não têm esperança. Porque para mim, isso tudo que eu estou passando não é motivo de desespero, é motivo de que o Senhor está produzindo na minha vida um peso de glória eterna. Que quando eu chegar diante do Criador, esse peso de glória, as tribulações, os sofrimentos que eu suportei, que você suportou, vão ser levados para sempre como testemunho diante do Criador. Então isso que você tem que entender. Essa é uma vantagem de você servir a Deus, que todo momento de dificuldade você tira proveito para crescer, para aprender a obedecer, para mudar certos comportamentos e para observar acima de tudo a palavra do Criador. Aí depois no versículo 18 vem dizendo: sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar. Olha só, fixamos os nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo de que os que não se veem são eternos. 2 Coríntios 4:18, versículo maravilhoso, que fala qual é o foco do olhar cristão. A crise, coronavírus, é isso, é aquilo, papapá, quantos estão morrendo, quantos estão acontecendo isso, aquilo. O cristão não pode fixar os olhos somente nessas coisas. Diz aqui, sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar. O que significa isso? Quem fica muito olhando o que acontece no mundo e não olha para o Criador simultaneamente, da mesma forma que olha para o mundo, ele cai em desgraça. Eu tenho percebido que tem pessoas, eu já ouvi isso com meus próprios olhos, de pessoas chegarem para mim desesperadas. E são pessoas que são cristãs, que dizem que têm fé em Deus, aquela coisa toda, que ora isso, aquilo, mas você percebe que eles fixam tanto naquilo que os olhos podem ver, eles fixam tanto naquilo que os olhos podem ver, que eles não conseguem enxergar a esperança que está no Criador. Então, nós não podemos fixar os nossos olhos de tal forma nas coisas que nós estamos vendo, a ponto de perder a esperança, de perder a fé, de perder a alegria de viver, de nos sentirmos isolados e presos. Embora a medida do governo seja quarentena, mas nós não podemos estar presos interiormente. E o que acontece? A mídia é venenosa, as notícias são venenosas. Tome cuidado com aquilo que seus olhos veem. Não coloque seus olhos somente naquilo que você vê na TV, na internet, as informações que você recebe no WhatsApp, as desgraças que eles têm aumentado. Tem pessoas que morrem de uma coisa, foi vírus. Outros morrem isso e já fala que foi aquilo. Então é uma grande confusão. E se você olhar para essa confusão e não olhar simultaneamente para o Criador, você vai perder a fé.
você vai perder a esperança, você vai se desesperar. Por isso, sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar. Tudo aquilo que você está vendo aí, seja bom ou ruim, aí na terra, seja bom ou ruim, não importa, vai passar. As coisas boas passam, vem um momento de dificuldade, passa, vem um momento de alegria. Assim funciona as coisas aqui na terra. E diz assim: assim fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Tudo que é visível vai passar. Tristeza, alegria aqui vai passar, vai vir um momento de dificuldade, você vai passar pelo momento de dificuldade, vai ver alegria. Assim funciona a vida aqui na terra. Alegria, tristeza, você supera, daqui a pouco vem alegria, depois vem tristeza, vem dificuldade. Tudo que é visível, tudo que é terreno vai passar. As coisas temporais que você vê vão passar, até isso daí vai passar. Até esse vírus que está por aí vai passar. Mas aquilo que é eterno, aquilo que você não vê, aquilo que não é temporal, isso é eterno. É isso que você tem que colocar os seus olhos. E aí que vem o X da questão. Aí que vem, vamos dizer assim, a palavra-chave. Preste atenção no Criador. Não olhe somente para aquilo que seus olhos podem enxergar. Não fique fixando somente nas coisas terrenas. Pense na glória do Criador. Pense na vida eterna. Pense naquilo, nas promessas eternas que o Criador tem para você. Fixe os seus olhares, os seus olhos nisso. Não fique olhando somente aquilo que você está vendo aí. Você liga a televisão, você vê um monte de notícia, é ruim, não sei o que, papapá, isso aqui. Aumentam, acrescentam um monte de coisa quando não é para acrescentar. Quando a coisa é boa, eles não querem nem noticiar, ou então diminuem. E assim vai. Isso é manipulação que o diabo faz aí na terra. O príncipe desse mundo, diz a palavra, é o diabo. O mundo jaz do maligno. Quando diz o príncipe desse mundo, significa o quê? Que ele é o príncipe desse sistema de mídia. Ele é o príncipe dessa mentirada que está toda aí. Ele manipula as informações, ele usa os seus vasos para manipular as informações. Ele usa a mídia da maneira que ele quer. Existem poderes espirituais por trás das mídias que têm levado pânico, loucura a muitas vidas, a muitas famílias. E isso porque até mesmo cristãos têm sido atingidos por isso. Porque fixam os seus olhos somente naquilo que é temporal. E é isso que destrói a vida das pessoas. Os cristãos, muitos, estão sendo destruídos porque estão fitando os olhos somente nisso. Mas ele não pensa nas promessas eternas, ele não pensa no poder do Criador, ele não pensa que isso que está acontecendo na face da terra é uma permissão do Criador, é até mesmo uma correção do Criador, na verdade é uma correção do Criador para com a humanidade. Só que o inimigo tira proveito da fraqueza do ser humano. E o que acontece? Ele manipula as informações, ele mexe com a cabeça das pessoas, influencia negativamente os corações. Então, meu irmão, se você tem fitado os seus olhos somente naquilo que você vê, naquilo que você pode enxergar, passe a olhar outra coisa. Passe a olhar aquilo que é eterno. Passe a olhar o poder do Criador, comece a meditar na palavra do Criador, examinar o quanto Ele é poderoso. Nós vamos deixar aqui para vocês um texto que você talvez nem tenha olhado nesses últimos dias, porque a gente vê o povo dizendo, não, o Senhor é poderoso, o Criador é poderoso, é aquilo, mas são os primeiros a desesperar-se. Tem cristãos que não, eu tenho fé, isso, aquilo. Há 1 mês atrás, 2 meses atrás, era cheio de fé, cheio de esperança e agora está caído. Porque fixou tantos olhares em coisas terrenas que se pode enxergar e não consegue enxergar nada mais. Não consegue enxergar nada mais do que não seja coisa ruim. E o que acontece? Ele toma ali uma rasteira do inimigo.
E aqui a gente vai deixar umas palavras agora para você relembrar de quem é o Deus, que é o Criador que você serve. E se você não serve, comece a servi-lo, porque esse que a gente vai mostrar agora é o Criador. Esse é o Criador, o Senhor que eu creio. É o poder dele que me mantém com esperança e com alegria. Nós vamos mostrar para você agora alguns salmos, depois mais algumas palavras e terminar. Salmo 121, cântico de peregrinação, diz assim: levanto os meus olhos para os montes e questiono, de onde me virá o socorro? O salmista fala, ele eleva os seus olhos, ele levanta os seus olhos para os montes. De onde vem o socorro dele? O socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Que maravilha! Ele não deixará que os teus pés vacilem, não pestaneje aquele que te guarda. Certamente não, de maneira alguma cochila nem dormita o guarda de Israel. O Eterno é o teu protetor diuturno, como a sombra que te guarda, ele está à tua direita. Não te molestará o sol durante o dia, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, ele protegerá a tua vida. Estarás sobre a proteção do Senhor, ao saíres, ao voltares, desde agora e para todo sempre. Esse é o Criador que você serve. Se você não serve, procure servir. Esse é o Criador que eu sirvo. E ele fala que o Senhor não dorme. Aqui fala, o Senhor não dorme, o Senhor nem sequer cochila. Ele nos guarda como uma sombra à nossa direita. Ele guarda o seu povo. Quando diz aqui o guarda de Israel, Israel, o povo da promessa, mas nós também, pela fé, nós se tornamos Israel de Deus. Nós somos o povo de Deus pela promessa. Então o Eterno, ele nos protege, ele nos guarda. E no versículo 6 diz que o sol não molestará durante o dia, nem a lua durante a noite. Antigamente os povos e as suas superstições, eles tinham medo do sol, eles ficavam fazendo oferenda ao sol, à lua, e eles tinham certos receios, eles achavam que esses astros poderiam molestá-los. Aí o Senhor fala, esqueçam isso, porque o sol não te molestará durante o dia, nem a lua durante a noite, porque o Senhor, ele não é como a criação, o Senhor é o Criador. A criação antigamente era adorada e muitos ainda adoram, então tinham esses costumes, pagãos, de pessoas que acreditavam no poder do sol, dos astros, da lua, e diziam que as constelações, o sol poderia fazer aquilo, o alinhamento dos planetas, tinha essas coisas e ainda tem. Muita gente tem esses misticismos por aí e acreditam nessas coisas, mas você não se preocupe. Porque um signo seu está dizendo que isso não é assim, não é assado, hoje o seu dia vai ser assim, porque a lua não sei o que, não está alinhada com não sei o que. Esqueça isso. O Senhor, ele te guarda. Não tema nem o que os astros podem supostamente dizer a teu respeito, os signos, ou seja lá o que for. Cada um inventa essas coisas por aí, passa para as pessoas, e muitos têm medo disso tudo. E não tema muito menos esse vírus que está aí. Apenas cumpra o seu papel e confia no Criador. Saiba que ele é o teu protetor. Não temas. E vem dizendo, o Senhor te guardará de todo mal. Ele protegerá a tua vida. Estarás sob a proteção do Senhor ao saíres e ao voltar, desde agora e para todo sempre. Não é só agora não, é para todo sempre. Então aqueles que fazem parte da família do Criador, aqueles que são filhos do Criador, são protegidos para todo sempre. Ainda que esse corpo venha descer ao pó, contudo nosso espírito estará guardado no Senhor. O mais importante é você obedecê-lo, crer no seu nome. E nós vamos deixar outra palavra aqui para que você anime, para que você se alegre, para que você se anime, para que você renove a tua esperança. O Salmo 46. Quem nunca leu esse salmo? Talvez é um dos salmos mais lidos. Diz assim, para o mestre de música dos filhos de Corá, um cântico para vozes de soprano. Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio presente na adversidade ou na angústia, tanto faz.
Olha só, o Senhor é auxílio, presente na adversidade, na angústia. Olha só o momento de adversidade que nós estamos vivendo. Lembre-se disso, que Ele é o teu auxílio no momento de adversidade. Aí vem dizendo: portanto, nada temeremos, ainda que a terra trema, os montes afundem no coração do mar, ainda que se encrespem as águas e se lance com fúria contra os rochedos. Eles não temeriam. Nós não temeremos, ainda que a terra se abale, que os montes se mudem, ainda que as águas venham se levantar e venham bater contra os rochedos, como diz aqui. Porque o Senhor, Ele é um socorro, Ele é um auxílio bem presente na adversidade, momentos que nós estamos vivendo. Porém, saiba que todas essas promessas que nós estamos falando aqui, e tem muito mais, tudo isso que nós falamos aqui é algo que não é para aqueles que não servem a Deus. Isso daqui é para aqueles que servem o Criador. Os que servem o Criador têm esse auxílio, têm esse socorro. E se você não tem, busque ter. Se arrependa agora dos seus pecados, volte-se para o Criador, para que você não tenha o que temer, para que você tenha segurança, para que você tenha a presença dele no momento de tanta adversidade a qual você está vivendo nessa hora. Isso que é importante você fazer. Não adianta você ouvir a palavra, ver as promessas e você não poder tê-las para a sua vida. E você não ter como usufruir dessas promessas porque você não serve o Criador. Porque é muito triste a vida daqueles que estão afastados do Criador. E para terminar, nós vamos mostrar aqui, infelizmente, como que é a situação daqueles que não têm o Criador em suas vidas. Todos aqueles que fazem a vontade do Senhor têm essa segurança toda que foi falada aqui, mas aqueles que não têm, infelizmente, vão passar por momentos de dificuldade, porque a Bíblia afirma isso. Nós vamos deixar um versículo aqui no livro de Isaías que mostra um pouco daquilo que eu estou falando. Isaías 48, versículo 22 diz assim: para os ímpios e perversos não há paz alguma, diz o Senhor. Então não sou eu que estou dizendo. O Senhor diz que para os ímpios e perversos não há paz alguma. Assim diz o Senhor. Isaías 48, versículo 22. Se você não se converter ao Senhor, se você não buscá-lo, não servi-lo, não vai ter paz para você. Não há como você ter sossego e paz nesses momentos de grande dificuldade. E ainda que pareça ter, é momentânea. Outra coisa vai acabar te atingindo, você vai perder o equilíbrio. Tem muitas pessoas que pensam assim: não, eu tenho paz nesse momento porque eu estou tranquilo, mas você não sabe o que há de vir sobre a face da terra, e muito menos na sua vida pessoal, seja lá o que for. Então, para os ímpios e perversos não há paz alguma, assim diz o Senhor. Isso é somente para aqueles que não servem ao Senhor, mas para aqueles que servem ao Senhor existe esperança, existe alegria, existe o socorro bem presente na angústia, o auxílio na adversidade, como foi falado aí agora há pouco no Salmo 46. E tem mais coisas que a palavra nos fala aqui sobre o ímpio. Isaías 57 continua a falar do ímpio. O Senhor fala mais uma coisa aqui muito séria. Diz Isaías 57, Isaías 57, versículo 20 e 21. Porém os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar, e cujas águas expelem lama e lodo para todo lado. Para os ímpios não há paz, palavra do meu Deus. Então, o Senhor fala, para os ímpios não há paz. Se você quer ter paz, você quer ter sossego, você quer ter esperança, você quer ter ali, em meio a essa adversidade toda, você vai sentir um medo, você vai sentir angústia, mas você vai ter um socorro. Se você quiser ter o socorro, se você quiser ter esperança de vida eterna que está acima de tudo, somente no Criador. Por isso, em Atos capítulo 3, versículo 19, diz o que? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. É isso que é necessário fazer, para que você venha ter refrigério, para que você tenha alegria na presença do Criador. Aliás, em Atos 3,19,
Diz assim: arrependei-vos, portanto, convertei-vos, para que assim sejam apagados vossos pecados, de modo que da presença do Senhor venha tempos de refrigério, e Ele envie o Cristo que já vos foi previamente designado, Jesus. Quer ter refrigério? Você precisa se arrepender e se converter, para você ter a segurança que só o Criador pode dar. Então, em meio à grande dificuldade, que o Senhor venha abençoar a tua vida, que você possa tomar uma decisão, uma escolha sábia e ficar ao lado do Criador. E você que serve ao Senhor, saiba que todas as promessas que foram ditas é para você, mas faça a sua parte, obedeça o Criador, faça a vontade dele, para que você tenha ali como participar dessas promessas, dessa segurança. Então, até a próxima. Que o Senhor abençoe a vida de cada um.